Olímpica, é isso aí. Seja bem-vinda à Olimpíada! A partir de agora está no ar a 33ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Paris 2024. Vamos hoje, até o dia 11 de agosto, contar para você que nos acompanha em 4 canais as grandes histórias do esporte mundial, reunindo principais personagens que nos últimos anos se dedicaram, buscaram uma classificação olímpica e têm a oportunidade de, a partir desta quarta-feira, realizar o sonho que é estar numa Olimpíada. Ainda mais, uma Olimpíada que tem um significado importantíssimo, a primeira depois da pandemia, com o reencontro do público nas arenas que estão disponibilizadas por Paris, nos arredores e nas cidades que também complementam essa edição que é marcante. Pela terceira vez na história, Paris recebe uma edição olímpica. Foi assim lá em 1900, 1924 e 100 anos depois, de novo, a Cidade Luz é palco deste momento que é único pra gente, especialmente, né, Eric, que vivemos outras edições de uma Olimpíada. Hoje, um marco importante deste início de caminhada, de jornada que promete ser intensa, mas que também é recompensadora, né, para todos nós. Falei aqui dos 4 canais. A partir de hoje, Eric, Sport TV, Sport TV 2, todo ele em 4K, o Sport TV 3, o Sport TV 4, além de 40 sinais que estarão disponibilizados no Globoplay, 200 horas de transmissão na Globo, seguindo os atletas brasileiros e contando as grandes histórias, e no GE, em tempo real, o quadro de medalhas, qualquer notificação a respeito do que acontecer na Olimpíada. Tudo para você que é fã do esporte, para você que acompanha todas as modalidades, se divertir assim como nós. É um privilégio, Eric, poder estar nesse início de cobertura aqui ao seu lado para a gente contar essas grandes histórias. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma Olimpíada, a sua primeira agora como comentarista, né, Eric? Tudo bem? Tudo bom, Jader? Bom dia, privilégio meu, bom dia olímpico para todo mundo que está em casa. Os Jogos Olímpicos são a realização para atletas, público, jornalistas, é a elite da elite do esporte mundial reunida numa cidade, competindo por medalhas, por marcas, por sonhos. O futebol faz parte disso, o futebol masculino faz parte disso. Muitas vezes o futebol masculino fica um pouquinho de lado ali, mas aí a gente vai ver ao longo da história quantos craques campeões do mundo tiveram uma primeira experiência numa edição de Jogos Olímpicos e ali começaram a criar uma história com a camisa da seleção do seu país. Então, eu estou acreditando que nesse torneio de futebol dessa edição dos Jogos Olímpicos vai acontecer a mesma coisa e, claro, o futebol inserido numa festa muito maior, que é a festa do esporte. Pois é, o Eric já deu essa pequena manchete, esse pequeno spoiler a respeito, né, desse início de cobertura aqui do Sport TV, que é exatamente com o torneio de futebol, assim como o rugby e o handball, eles iniciam-se antes mesmo da cerimônia de abertura por conta desse calendário ajustado e é necessário, então, puxar, né, pelo menos 2 dias de antecedência da cerimônia de abertura para que os jogos todos se comportem dentro desse período até o dia 11 de agosto. A gente está vendo aqui imagens do estádio Geoffroy Guichard, que fica na cidade de Saint-Étienne, a 520 quilômetros de Paris. É uma das 7 sedes do torneio de futebol. E aí vão ser disputadas partidas do torneio masculino e também do torneio feminino. Vamos acompanhar dentro de instantes a primeira partida do grupo B do torneio masculino, o jogo que envolve a seleção do Marrocos com a sua fanática torcida e os argentinos que vêm com muita moral. Não é a seleção principal, mas nesse time de Javier Mascherano, por exemplo, nomes como Julián Álvares, Thiago Almada, o goleiro Julio, o zagueiro Otamendi, todos eles campeões do mundo e recentemente campeões da Copa América. O Marrocos tem Hakimi, tem outros nomes importantes e que a gente vai destacar também ao longo da transmissão, mas é um grande confronto para abrir os trabalhos dessa edição olímpica do futebol em Paris. E a agenda do Sport TV? Esse primeiro dia já tem para todos os gostos, já para vocês se ambientando com o que teremos pela frente até o próximo dia 11 de agosto. Hoje, além de Argentina e Marrocos, você vai curtir no mesmo horário do Sport TV 3 a Espanha, atual vice-campeã olímpica, enfrentando o Uzbequistão. 10h30 da manhã, no Sport TV 4, rugby de 7, torneio masculino já com 12 partidas, hein? 12 partidas à sua disposição ao longo desta quarta-feira. Mas tem mais. Ao meio-dia, no Sport TV 2 em 4K,
Também do torneio masculino de futebol, o Egito encara a República Dominicana. Também ao meio-dia no Sport TV 3, pelo torneio masculino de futebol, o jogo que envolve a Nova Zelândia contra Guiné. 2 da tarde, Japão e Paraguai, aqui no Sport TV 2. É um dia inteiro, né? Com muitas atrações. Também 2 da tarde no Sport TV 3, o Iraque encara a Ucrânia. 4 da tarde, no Sport TV 2, França e Estados Unidos. E no Sport TV 3 tem Mali e Israel. Todos esses eventos você vai ter à sua disposição, então, aqui nos canais de Sport TV ao longo dessa quarta-feira. Dá para brincar legal, né? A gente vem de uma edição de Copa América muito legal, de Euro muito legal, mergulha nos Jogos Olímpicos e com esse olhar para o torneio masculino de futebol. Pessoal que está em casa. Nas redes sociais do Sport TV circulou até um atestado, né, para você apresentar para o seu chefe, para você ficar liberado do dia de trabalho, para poder assistir a um dia olímpico, né? Vale a pena. A gente não pode, né? Porque a gente vai estar trabalhando. Mas a gente se diverte trabalhando, né? É isso. A gente está num grande parque de diversões, que é uma Olimpíada, e para todos nós, sem dúvida nenhuma, como jornalistas, né, é uma tremenda de uma realização. O Eric falou sobre os atletas, a preparação de cada um deles, né, para cumprir um objetivo, de atingir uma Olimpíada, que é o ápice da carreira de qualquer um. E para nós também, né? Participar de uma cobertura olímpica, de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, é a realização de um sonho. E por isso mesmo o privilégio, a alegria de poder, pela quarta vez, pela quarta Olimpíada consecutiva, no meu caso, de representar o Sport TV e levar para você que está em casa aí as grandes histórias e viver junto com você também esses grandes momentos que nós teremos certamente de hoje até o dia 11 de agosto. Você sabe, Jader, que muitas vezes o torcedor ele imagina que a medalha seja a realização de um atleta. E claro que você conquistar, subir a um pódio olímpico é sempre fantástico. Mas para muitos atletas, principalmente aqui no Brasil, que lutam com tantas dificuldades, estar lá no alto nível, competindo, já é uma primeira vitória. Conseguir se classificar para uma final já é uma segunda vitória. Quando vem a medalha, ok, maravilhoso, é o prêmio máximo. Mas, assim, é importante que quem está em casa enxergue com esses olhos, porque ser um atleta brasileiro de alto nível não é fácil. E quando ele chega a uma edição dos Jogos Olímpicos, nós já temos que reverenciá-los, porque ali já teve uma trajetória dificílima até chegar ali, sabe? Perfeito, é bem isso mesmo, né? Paris reúne nesse ano algumas questões importantes e são números que fazem com que a gente reflita, de fato, o tamanho dessa Olimpíada. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes destes números. Antes, nosso colega, companheiro Luiz Teixeira está pedindo... Teixeira. Luiz Teixeira. Pedindo passagem direto de Paris com informações olímpicas. Diga aí, Teixeira. Fala, Jader, boa tarde para você, Eric, todo mundo que acompanha o Sport TV 2 nesse pré-jogo da Argentina contra Marrocos aqui direto de Paris. Temos notícias tristes do lado da nossa delegação. O nosso atleta de saltos ornamentais, Isaac Souza, acabou lesionando o tríceps no início da semana, na última segunda-feira. Vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica e aí, por conta disso, ele foi cortado da delegação do time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, assim como aconteceu com o Darlan Romani no dia de ontem. Com isso, a delegação brasileira agora diminui o seu número total, cai para 274 atletas. Uma outra preocupação, mas que já está sendo resolvida, é com relação à mala de Bia Haddad Maia, nossa tenista, teve um problemas de diminui o seu número total, cai para 274 atletas. Uma outra preocupação, mas que já está sendo resolvida, é com relação à mala de Bia Haddad Maia, nossa tenista, teve um problemas de extravio de uma das malas que continha palmilha e também o tênis especial dela para os treinamentos e para as competições. A mala já foi encontrada no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e está em locomoção aqui para Paris. Lembrando que a Bia estreia nos Jogos Olímpicos no próximo sábado. Com relação à segurança, a gente está aqui no Trocadeiro, que fica muito próximo da Torre Eiffel, dá para a gente ver a imagem aqui no fundo, segurança bastante reforçada, a gente está numa posição bastante privilegiada, porque esse espaço hoje está liberado para algumas pessoas da imprensa. Esse é um lugar, um dos mais visitados da cidade de Paris, que é a cidade mais visitada do planeta. Por enquanto, uma movimentação muito tranquila, a gente tem a abertura dos jogos na sexta-feira, mas por enquanto a movimentação dos turistas é uma movimentação normal da
cidade, com muitos turistas chegando com o passar dos dias. Mas com relação à segurança, ela está sendo muito reforçada em transporte público, no metrô, nos ônibus e principalmente nas ruas. Várias grades sendo colocadas, vários espaços sendo divididos entre o público convencional e a imprensa também. Já é uma demonstração de que os jogos, que terão já hoje 20 competições, 20 partidas, 12 no rugby e 8 no futebol masculino, já estão esquentando antes da grande abertura que acontece na sexta-feira. Volto com vocês, Jader e Eric. Bom trabalho a todos. Valeu, muito obrigado, meu caro Luiz Teixeira, que faça também uma grande jornada, né? Nessa cidade que é espetacular. A gente vê monumentos icônicos, né? Que muita gente só tem o privilégio de poder ver através de televisão. O Arco do Triunfo, né? Que é um dos pontos mais visitados também da cidade de Paris, recebendo turistas, né? E imagina-se que agora, nesse período de Olimpíada,